Comecei da sequência hoje a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá nessas eleições. Conforme foi definido em reunião com representantes dos partidos no último dia 29 de agosto, a sabatina terá a duração de 20 minutos, sendo 19 deles para respostas a perguntas elaboradas aqui pelo nosso jornalismo e um minuto para considerações finais. Ainda conforme definido em sorteio naquela mesma reunião, a candidata a ser sabatinada hoje é a Rosilaine Barroso, do PL. Candidato, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui conosco. E eu começo te perguntando, para a gente começar a contar esse tempo de 20 minutos, o seguinte: o também candidato Adriano Ramos disse nessa mesma sabatina aqui que gostaria do apoio do PL na sua candidatura agora a prefeito. Porém, ele disse que não queria, abre aspas, a senhora como candidata, porque a senhora não tem condições. O que a senhora acha sobre isso? Seu tempo começa a contar agora. Boa tarde a todos, agradeço aí a oportunidade da TVCI, não poderia de deixar agradecer a Deus, agradeço vocês todos. O convite à candidatura, quem me fez, não somente a mim, como ao presidente estadual do PL, foi o próprio Adriano Ramos, a qual ele me convidou para ser vice, né? E, como ele dizia, ou peita ou aceita. Peitei a todos na convenção, né? Não tinha como não fazer algo, porque era 2 homens contra uma mulher. 2 homens a qual queriam impor a sua chapa, a qual uma chapa que, conforme o estatuto do PL, devia ter sido apresentada em até 48 horas. Foi publicado o edital dia 28 de agosto, eles apresentou essa chapa dia 2 de agosto, foi publicado dia 28 de julho, e foi apresentado essa chapa no dia 2. Não tinha validade. Essa chapa, os convencionais, que é os votantes que estavam na convenção, não votou favorável a essa chapa, a qual eu ofereci o meu nome, também abri a oportunidade para o próprio Maranhão fazer a proposta, o que ele queria, a qual ele não fez. Eu ofereci o meu nome para a candidatura a vice do Adriano Ramos, já que o convite partiu dele, né? Mas a senhora não respondeu, desculpa, né? Ele disse, abre aspas aqui, ela não tem condições, fecha aspas. O que a senhora tem a dizer sobre isso? E ele disse isso depois da convenção, quando houve toda aquela situação do PL, né? Condições, eu acredito que sim, eu tenho. Eu sou advogada, sou contadora, sou engenheira civil e empresária na cidade de Mãe do Paraná, a qual gera empregos para a nossa cidade. Eu amo Paranaguá, porque há quase 15 anos essa cidade, ela me aceitou. Aqui eu fiz a minha faculdade de Direito pela Isupar, na Unopar Engenharia Civil e Contabilidade também. Condições eu teria sim. Eu somente na convenção ali que houve aquilo, né, aquela confusão, porque o Maranhão, ele se dizia o candidato a prefeito, mas ele não teve coragem. E o Adriano também, não sei se foi com medo da justiça, né, a qual eu enfrento dia após dia, e não tenho medo, porque a minha luta é constante, porque eu sigo o que Deus disse a Josué: seja forte. Forte é para quê? Para aguentar a pancada. Seja corajoso. Eu não tenho medo. Enquanto houver a vida, eu vou à luta. E o mais lindo, Deus é comigo, não só comigo, como com você também. Agora depende de você. Se quer uma prefeita, a qual nunca teve coragem, uma mulher, colocar seu nome à disposição, porque infelizmente o sistema barra. Eu só estou de condições aqui, candidatura a prefeita, porque houve um milagre. M de mulher, e mudança é 22. Bolsonaro. Candidata, já aproveitando esse assunto, né, como a senhora falou da convenção, também gostaria que a senhora explicasse o que foi aquela confusão dentro da convenção. A princípio, nessa convenção haveria o pré-candidato, né, até então o pré-candidato Arnaldo Maranhão, que concorreria como prefeito. E aí, durante a convenção, houve uma discussão acalorada até entre a senhora e o senhor Arnaldo Maranhão, e acabou culminando na sua candidatura a vice do Adriano Ramos. Eu gostaria que a senhora explicasse o que foi isso, porque muita gente acabou tomando, né, essa situação como uma puxada de tapete ali no senhor Arnaldo Maranhão. Então, gostaria que a senhora explicasse todo esse contexto dessa convenção. Vamos lá.
Tudo começou no aniversário de Paranaguá, 29 de julho, a qual eu recebi uma ligação do meu presidente do PL, eu sou filiada hoje, candidata aí pelo PL, presidente Giacobo, deputado federal, me ligou: Roselaine, preciso de você na Assembleia Legislativa, na vice-presidência, trago o Arnaldo Maranhão e trago o Adriano Ramos. Assim, o presidente chamou, eu, presidente do PL municipal em Paranaguá, fui. Chegando lá, qual que é a proposta de Arnaldo Maranhão? Adriano, quero ser o teu vice. Adriano se espantou. Ele olhou para mim: mas Roselaine, eu achei que ia oferecer você como a vice. Arnaldo falou: não. Aí o Giacobo olhou para ele e falou: depende do Arnaldo. Mas o Arnaldo disse que não. E em todas as nossas reuniões, Arnaldo, você era o candidato a prefeito, muito bem, e dizia para mim: Roselaine, se eu não for candidato a prefeito, vice eu não quero. E mais, Roselaine, a vice vai ser você que vai decidir. Né? Inclusive eu tenho áudios do Arnaldo Maranhão dizendo isso, que vice seria eu e a diretoria que decidiria. Mas viemos embora, antes de vir embora, o Giacobo me falou: Roselaine, e agora? Você vai ter que obedecer o Giacobo, porque você sabe que vem o governador, ele quer uma parceria. Tá bom, tudo bem. Daí eu respondi para o Giacobo, né? Falei: não vou obedecer. E foi dessa maneira. E ele disse para mim: então eu vou te destituir da presidência do partido. Tudo bem, faz parte. No dia 30 ele me destituiu. Só que o meu grupo, a diretoria, falou: Roselaine, e agora? Você não vai fazer nada? Você não vai ficar de mão atadas, uma que você não tem medo. Porque todo o tempo não caiu uma folha sem a permissão de Deus. Em 2018 eu vim candidata ao Senado, a qual eu fiz quase 50 mil votos. Encarando quem? O Francisquini. Podem entrar aí na minha rede social, na minha página do Facebook, Roselaine Bolsonaro. 2022 vim candidata também, deputada federal pelo PL. Vou pedir que a senhora fale sobre a convenção, Isso. que não dê muitos rodeios. Tudo bem. Por favor. Daí aconteceu que houve a destituição do partido, entrei, ganhei uma liminar, a qual havia já agendado, né, a nossa convenção para o dia 4 de agosto. Daí, no dia seguinte, ao 31, que saiu a liminar, o Giacobo me ligou, me parabenizou e falou: Roselaine, agora você que decide. Vá com quem você quiser. Daí, Adriano me ligou novamente. E aí, Roselaine, topa ser a minha vice? Foi até a minha casa. Daí, eu disse que topava. E ele dizia: você vai ter que peitar ou aceitar. Eu falei: tô te dando a minha palavra, Adriano. Se eu estou te dando, eu vou até o fim. Daí, na noite do dia 13, o Giacobo me ligou: Roselaine, mudando de ideia, você não vai mais de vice do Adriano, você vai agora de vice do Pioli. Eu falei: não, me desculpe, presidente, mas não dá. Ah, senão o Arnaldo Maranhão vai fazer um escândalo na convenção. Eu falei: paciência, né? Se ele vai fazer o escândalo na convenção, paciência. Mas aconteceu a convenção do dia 4, ocorreu, vocês podem ver aí, puxar a live da convenção que vai ver Arnaldo gritando de um lado, dizendo que queria que a chapa dele, uma chapa inválida, que a chapa dele fosse lida, a qual ele deixava o Gilson Marcondes, o vereador Silva, que não é santo, fora, deixava outros nomes. Naquele momento, eu como presidente, daquele momento, como que eu iria deixar o Arnaldo impor as regras? Que presidente seria essa? Impus as regras e falei: aqui tem que ter ordem. Foi aonde vocês viram que eu falei: a sua chapa foi reprovada. Candidata, ainda falando sobre esse imbróglio envolvendo o Diretório Municipal do PL, a senhora é candidata à Prefeitura de Paranaguá, mas não consegue nem permanecer na presidência do PL, recorre inclusive na Justiça. Você acredita que tem como ser prefeita da cidade mãe do Paraná, mesmo com todos esses problemas? De que maneira a senhora teria governabilidade se não consegue nem permanecer na presidência da sigla municipal? Muito boa a tua pergunta.
Hoje mesmo foi protocolado junto ao TSE, a qual existe uma jurisprudência, que é clara. A convenção primária, a nossa aconteceu no dia 4, não pode ser sobreposta por uma convenção secundária. E a gente aqui está mostrando que somos corajosos, não temos medo. E assim vai ser para a nossa cidade mãe do Paraná. Hoje, em Paranaguá, temos 6 parques ambientais que poderia estar gerando emprego, trazendo turismo. Sabe por que não traz? Porque não existe prefeito corajoso de falar com o Ministério Público, falar com o pessoal do meio ambiente. Aqui não tem medo, não. Assim como eu luto pela minha candidatura, vou lutar pela cidade, a qual me acolheu e a qual eu vivo aqui com a minha família. Candidata, a senhora falou agora que está lutando muito pela sua candidatura, mas a senhora disse em entrevista na internet, num programa de internet, que não tem vontade de ser prefeita. Que não tem objetivos por isso. Aí eu lhe pergunto, até vendo a senhora falar com relação a isso, estou lutando tanto pela minha candidatura, mas não tenho vontade de ser prefeita. E eu digo o seguinte, quando a gente trabalha em algo que a gente não quer ou que a gente não gosta, a gente não desempenha um bom trabalho. Como é que a senhora pretende ser uma boa prefeita se a senhora diz abertamente que não gostaria de ser prefeita? Não era o meu plano, mas os planos, quem planeja na nossa vida é Deus. Jonas que todos conhecem a Bíblia, devem saber da história de Jonas. E quando se tem um chamado, eu não quero ser teimosa como foi Jonas, a qual foi expulso pela baleia. Assim, naquele momento, eu não vi homem com coragem para ser o prefeito dessa cidade. Eu que não queria me incomodar, mas eu atendo o chamado de Deus. Fui lá, coloquei meu nome à disposição e estou hoje, em último momento, faltava poucos minutos para se encerrar o tempo, mas em último momento eu falei, já que não tem homem, coloque aí, vamos lá. Vocês, diretoria, apoia Roselaine Barroso como candidata a prefeita. E se assim o povo querer votar 22 eu ser a prefeita, vocês vão ter honra de dizer que foi uma mulher que vai lutar por essa cidade, vai desenvolver essa cidade. Porque, infelizmente, a nossa cidade falta muita infraestrutura. Hoje mesmo, eu moro no Jardim Iguaçu, vindo para cá, a BR-277, quase 1 hora para chegar. Isso acontece diariamente com o nosso povo. A Roque Vernalha tem trem passando pela rua ainda. Cadê? Nós estamos no século XXI. Isso tem que mudar. E a minha promessa é lutar dia após dia. Eu quero ser uma serva para trabalhar por essa cidade, a qual eu vivo. Eu quero dia e noite, enquanto houver vida, lutar por este povo, porque é necessário. A cidade do Paraná, Paranaguá, é a mãe do Paraná. Infelizmente, é uma mãe infelizmente abandonada. Estou eu colocando o meu nome à disposição. Realmente eu não queria me incomodar. Quem quer se incomodar? Eu tenho o meu trabalho, tenho minha empresa, mas eu vi que se eu não colocasse o meu nome, ia ser sempre os mesmos. Então, mudança, mulher e um milagre. A minha candidatura está sendo um milagre. Logo mais teremos novidades. Acompanhe a nossa página do Facebook, Roselaine Bolsonaro. Candidata, já que estamos falando em propostas, gostaria de falar de uma proposta específica para a área de turismo que a senhora coloca até nas suas redes sociais. Ela diz o seguinte, que a senhora vai construir um teleférico que conecte nossas ilhas e que isso vai promover o turismo em nossa região. Que ilhas a senhora quer interligar? A sua equipe já fez algum levantamento de custos? Já mensurou como é que vai ser essa obra de fazer esse teleférico ligando 2 ilhas aqui da cidade de Paranaguá? Isso aí, e não somente o teleférico, a Ilha das Cobras. Imagine, Ilha das Cobras com aparelhos turísticos. Muitos conhecem o Beto Carreiro, a qual gera 4.000 empregos. Tem roda gigante, imagine isso na nossa ilha. Shows temáticos, o navio pirata, além disso, passeios turísticos que dá para Antonina, Guaraxaba, Paranaguá e também um teleférico para fazer a Ilha das Cobras até a próxima ilha, um passeio. Isso vai ser lindo, a qual vai gerar renda. Inclusive, se tem no Rio de Janeiro o teleférico, e não só o teleférico, também aquele trenó, também é possível.
e muitos outros aparelhos turísticos, a qual vai gerar emprego. Além de gerar emprego, vai gerar renda que é necessário e o turismo para a nossa cidade, onde todos ganham. E sempre em parceria, não adianta só o público, é o público com o privado, é necessária essa junção. Candidata, na sua resposta agora, a senhora falou sobre investimentos. Só licença um minutinho, se puder parar o relógio só um pouquinho, vou pedir para a senhora colocar o seu cabelo para trás, porque ele está dando interferência no seu microfone. Desculpa, deu certo. Pode ir, o Pierre faz a pergunta, né, e volta ao relógio. Desculpa interromper. Tá bom. Candidata, na sua resposta agora, a senhora até citou de investimentos na Ilha das Cobras, até mesmo com equipamentos por lá. Mas a Ilha das Cobras é um parque estadual, inclusive com proibição de construção naquele local e também com gerência do governo do estado e não do município, apesar de fazer parte da cidade de Paranaguá. Não seria essa uma promessa que seria de campanha sem nenhuma possibilidade de ser cumprida, candidata? A possibilidade, sim. Houve uma barreira da época do Requião. Requião queria a ilha para si, né? Mas sempre em parceria com o governo, a qual há conversa, a qual a cidade mãe do Paraná, a qual tem o porto, que dá renda para o nosso governo. Então ele vai ter que ajudar a gente. E logo mais vamos ter outros governadores que a gente, como prefeita da cidade, a gente vai lutar para ter a parceria. Porque sozinho não conseguimos nada. Uma andorinha só não faz verão. Mas se você que está aí, se juntar, nós faz muito mais. E Paranaguá precisa. Paranaguá precisa ser segura, próspera, moderna e ter boa gestão em favor da nossa população. A senhora fala em Ilha das Cobras, já aproveitando esse mesmo assunto, e fala que essas atitudes, né, essas ações que a senhora vai tomar são para a preservação desses parques estaduais, que são parques estaduais, né, de preservação ambiental. Não é uma contradição a senhora colocar barco pirata, roda gigante, vários turistas ali no meio desse parque estadual? Esses parques, eles são ambientais, tudo bem, mas barriga vazia ou o povo guerreando e lutando para se mudar a sua vida? Não podemos deixar essa maravilha que nós temos, 6 parques temáticos, 6 parques, ambientais, a qual apenas um pode ser usado, porque no Beto Carreiro funcionou, porque aqui em Paranaguá não pode funcionar. Não pode deixar a Ilha das Cobras para ser passeio somente de governador. O povo tem que estar lá conhecendo, é uma maravilha muito. Sempre a gente tem aí em conversação, inclusive com o meu amigo o engenheiro Reili Algodoal, a qual ele tem, eu até tenho, depois eu vou colocar na minha rede social, que ele me enviou, que é lindo, as ideias dele que ele tem para a Ilha das Cobras. Logo mais, acesse a minha página, Roselaine Bolsonaro. Candidata, a senhora fala sobre investimentos, já que estamos falando de turismo, na região de Alexandra também. A criação de uma vinícola, um caminho do vinho, melhor dizendo. A pergunta é, há vinícolas lá na região? Esse é um projeto que, quando eu fui candidato em 2020 com o nosso parceiro aí, que era o candidato a prefeito Julinho Lima, a qual ele fez esse plano de governo juntamente com ele. Eu vim candidata a vice-prefeito com Julinho Lima, a qual ele deu essa ideia. E a gente, naquele momento, o último momento para poder editar a ata e apresentar o plano de governo, colocamos aí o caminho do vinho em Alexandra. Mas não só isso, Alexandra merece também um centro de gastronomia, a qual é possível. Alexandra, ela é populacional, ela tem muitos habitantes e ali dá para fazer muitas coisas. Não somente o caminho do vinho, né, como restaurantes e sempre em parceria com a nossa equipe, a qual a gente vai sentar mais e mais, e com você que está aí nos ouvindo. A gente quer ouvir a opinião de vocês, o que acham, e acesse a nossa página e vai dando ideia, porque sozinha eu não chegaria até aqui. Primeiramente Deus, depois a união com o povo. Candidata, mas para mim ainda não ficou claro, aproveitando esse restante aqui, como é que a senhora iria atrair, já que ali não é algo que já se faz por lá, né? As pessoas não produzem o vinho por lá. Mas a gente Como atrair esses produtores? Nós somos divisa
do estado de Santa Catarina, a qual a gente iria falar com o pessoal de Santa Catarina, que há-se muitas uvas, a qual é possível, e sentando com o pessoal que entende disso, porque sozinho não vai funcionar. Eu dependo de você querer que realmente entre uma prefeita que seja de mudança, do partido do Bolsonaro 22. Tenho 20 segundos, candidata. Gostaria de complementar essa resposta, porque não dará tempo de fazer outra pergunta. Então, acesse a minha página do Facebook, Roselaine Barroso, Roselaine Bolsonaro é a página do Facebook. Logo mais vai ser subido novas informações do nosso plano de governo. Agora e vamos sim, falar. candidata. Agora sim, obrigado por complementar. Bom, a senhora tem agora 1 minuto, então, para suas considerações finais, e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Peço seu voto para a prefeita 22, porque aqui mulher, M de mulher, M de milagre e mudança sou eu. Se você quer realmente uma mulher com coragem, a qual Deus, pela sua misericórdia, me botou meu nome à disposição, porque eu digo que foi Deus, pelo meu querer. Quem me conhece sabe, é até assim assustador eu estar frente a uma câmera, mas eu tenho que encarar, mesmo com medo, né? Porque é sempre aquilo que Deus fala para Josué: seja forte, corajoso, e Deus é contigo, não só comigo, como com você também. Diante disso, estou aqui colocando o meu nome. Eu poderia muito bem estar em casa com os meus filhos, mas não. Estou aqui colocando o meu nome à disposição para candidata a prefeita 22 PL Bolsonaro. Obrigado, candidata, mais uma vez pela sua presença. Nós conversamos, portanto, com a candidata Roselaine Barroso, do PL. Na segunda-feira, a gente encerra, então, esse ciclo de sabatinas com o candidato Maguim, do PDT.